Seguimos com o nosso farol e agora faço contato com a redação da Tribuna de Limeira, onde está o nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorin, já posicionado para falar conosco. Bontorin, seja muito bem-vindo, um grande abraço. Abraço, Beto. Abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Estamos chegando aí novamente para mais uma reflexão importante, né, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer desde o início do Farol de Limeira, né, Beto? Trazer informação, trazer reflexão, opinião, para que nós possamos chegar até a cabeça das pessoas, né, a consciência das pessoas que está precisando de um incentivo maior em algumas áreas aí para poder reverter algumas situações, Beto. Cláudio, você nos traz hoje um quadro alarmante, o ressurgimento talvez aí da poliomielite. Cláudio, explica direito o que é isso. O caso aconteceu no final de semana passada, Beto, foi registrado no subúrbio de Nova York. É o primeiro caso em mais de 30 anos registrado nos Estados Unidos e acendeu um alerta nas autoridades de saúde, né? Porque é uma doença de transmissão muito rápida, né? E eles não têm nos Estados Unidos aquela imunização que nós temos aqui, que é a imunização coletiva, né? Ainda nós estamos mais ou menos protegidos, porque as campanhas de vacinação vêm de longos anos, né? Mas o registro que a gente faz aqui é justamente a redução nessa questão da vacinação, Beto, porque a poliomielite também, né, a vacina Sabin também está com uma defasagem muito grande do seu público-alvo, né? Os pais parece que estão deixando de levar os filhos para a vacinação obrigatória do Programa Nacional de Imunização, justamente amparado nas falsas verdades, né, dos grupos anti-vacina, né? Até profissionais da saúde mesmo fazendo alegações que assustam as pessoas, assustam os pais em relação aos filhos quando falamos de imunização. E a gente tem prestado atenção, Beto, e acompanhado ao longo desses anos a queda brutal que vem acontecendo no número de pessoas que deixam de procurar a vacinação. Os índices hoje aqui em Limeira estão muito baixos ainda, né? E a gente alerta para a importância dessa imunização para que nós possamos continuar livre dessa doença viral. Nós tínhamos erradicado o sarampo, né, como já falamos outras vezes aqui, e o sarampo voltou justamente por essa questão do baixo índice de vacinação. E agora essa preocupação a mais com a poliomielite e também em relação à própria varíola dos macacos, né? Que tem uma semelhança com a varíola humana, e nós já temos muitos casos aqui no estado de São Paulo, que é o estado de maior registro de casos, né? E de pessoas que não se vacinaram, ou seja, lá no final da década de 60, início na década de 70, quem era criança naquela época tomou a vacina contra a varíola também, garantindo assim a imunização. E como essa varíola dos macacos ela é semelhante à varíola humana, então ela está na proteção daquele imunizante, segundo os infectologistas.
mas o que temos que nos preocupar mesmo é em relação agora à polio, né? Depois de ter a volta do sarampo, e isso já é uma alegação que vem sendo feita há vários anos, né? Da possibilidade do retorno da poliomielite, justamente por essa baixa adesão às campanhas de vacinação, Beto. Olha, em relação à poliomielite, para quem é rotariano ou ex-rotariano, como é o meu caso, deixa muito assustado, viu, Cláudio? Porque o Rotary Internacional ele teve uma preocupação muito grande, né, décadas atrás, até a erradicação da poliomielite. Então a gente vê com muita tristeza isso, né, Cláudio? Isso não deixa de ter, ou de ser um certo reflexo aí também dessa polêmica que se instalou em torno das vacinas, né, em todo o mundo depois da pandemia, né, Cláudio? Lamentável realmente essa situação, preocupante. É muito preocupante, Beto, e eu acho que quem tem exemplos de pessoas que contraíram a polio sabe muito bem a dificuldade, né? Conhece muito bem as dificuldades e os problemas que ela causa no ser humano, principalmente nas crianças, né? Que são as mais afetadas e dependendo da situação, o problema ele é permanente, né? Então, Beto, quem já teve membros na família com a poliomielite sabe, conhece bem como que é essa situação e sabe muito bem a dificuldade que existe depois que a pessoa contrai essa doença viral, Beto. É uma pena realmente que nós tenhamos que continuar debatendo sobre isso, tenhamos que continuar discutindo sobre isso, para ver se as pessoas retomam aquela consciência, né, que eu falei lá no início, da necessidade da imunização. Nós éramos um exemplo para o mundo. Hoje já estamos deixando de ser esse exemplo, justamente por esses baixos índices, né? E boa parte causado também pela pandemia, né? Que trouxe de volta a resistência às vacinas, com algumas declarações infelizes até de especialistas mesmo, né? Sobre efeitos colaterais dessas vacinas, que esses efeitos colaterais eles não existem. Os efeitos colaterais, dependendo da vacina, é uma febre rápida, é uma dor no local da aplicação, né? Tem algumas vacinas que são mais doloridas realmente, né? Mas nada que se não se contorne, né? O que se espalha por aí é muito ruim, é muito triste e as pessoas ficam assustadas quando veem uma notícia dessa natureza e não procuram se informar de forma correta, Beto. Nós temos que passar essa informação de forma correta para que as pessoas entendam realmente essa necessidade. Perfeito. Cláudio, antes da gente fechar, queria repercutir um pouco com você também. Ontem a aparição da Simone Tebet aí no primeiro programa, né, de entrevistas lá da Central das Eleições da Globo News, né? Duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, aí o glamour das jornalistas da Globo, eu achei absolutamente desnecessário. Estavam vestidas como se estivessem no Municipal, no Teatro Municipal lá do Rio de Janeiro. Mas outra coisa também, a Simone Tebet saiu muito bem, viu, Cláudio? Ela fala bem, ela é bem articulada, não, Cláudio? Olha, Beto, quem acompanhou a CPI da Covid, né, com as participações dela, ela realmente é de uma articulação muito boa, ela tem uma capacidade de chamar a atenção naquilo que fala, né, ela tem uma presença forte e isso é muito importante para uma pessoa que se lança a um cargo como ela está se lançando nessa eleição, que é o cargo de presidente da República.
Agora, a gente só não sabe se isso vai ter continuidade ou não, porque o partido está muito dividido, né? Mas ela é, de fato, uma pessoa bem, bem articulada do ponto de vista do discurso, das ideias e também da experiência dela como senadora, né? Ela tem uma, assim, uma presença, como eu disse, muito forte, né? E eu acho que é difícil você encontrar alguém com esse tipo de característica, né? Como candidato a presidente da República. Enfim, começou, parece-me que nesse primeiro momento os dois principais candidatos não devem participar, né, dessa rodada de entrevistas, né? A gente não entende o porquê dessa não participação, mas já é parte da história da política brasileira. Aqueles que estão lá na frente, muito bem colocados, normalmente refugarem os primeiros encontros, né? Então, vamos ver como que vai ser agora, daqui para frente, essa corrida, né? Ela já startou e agora a gente tem que ir tocando e vendo cada um dos candidatos o que eles têm para nos apresentar. E também ver aí que cara que o Brasil vai ter no pós-eleição. É isso aí. Bom, Cláudio, chamar a sua atenção e de quem nos acompanha também, vou pedir para o nosso J Neto também para colocar na telinha aí a entrevistada de hoje, né, no nosso Farol Entrevista, será a doutora Fernanda Miniti, que estará conosco aqui na grade noturna a partir de 7h30 da noite. Doutora Fernanda, que está conosco já há bastante tempo aqui falando sobre direito previdenciário, e hoje ela será sabatinada aqui no nosso Farol Entrevista. Para fechar só a questão da Simone Tebet, o Cláudio, ontem já foi judicializada essa questão, né? Estão tentando empurrar aí para o último dia para terem mais tempo também de dissuadir aí alguns caciques aí do MDB para que o partido já lance apoio para o ex-presidente Lula logo no primeiro turno. Então, marcha dos acontecimentos, né, Cláudio? É isso aí. Vamos tocando, vamos vendo o que vai acontecer, né? E a gente sabe que a dinâmica da política ela é totalmente diferente da normalidade que nós conhecemos, né? Ela tem uns nuances realmente muito característicos, né, da própria política, e a gente sabe que de repente se junta alhos com bugalhos, né? Se junta joio com trigo, se junta um monte de coisa aí num balaio só, né? O famoso saco de gatos, né? E aí fica difícil a gente ter assim uma definição ou com exatidão o que vai acontecer nos próximos dias, né? A gente vai tocando aqui justamente para falar sobre isso e para ir tentando entender essa dinâmica da política brasileira que é realmente sui generis, Beto. Tá bom. Cláudio, muito obrigado aí pela participação, a contribuição. Até amanhã, um grande abraço. Até amanhã, um grande abraço e uma ótima terça-feira a todos.